Pessoal, antes de fazer a chamada, eu gostaria de informar vocês que houve uma falha na nossa comunicação com relação às datas das reuniões desse mês, tá? Inclusive, nosso colega Marcelo Sampaio nos atentou sobre isso e passou batido e a gente não se atentou. Qual é a questão? No calendário que a gente divulgou no primeiro semestre, correto? Só um momentinho aqui. A nossa próxima reunião ordinária será no dia 18/6, correto? E vai ser no sábado. Era o calendário do primeiro semestre que a gente havia passado para vocês, que seria a última reunião marcada, né, para o primeiro semestre, digamos assim. Cíntia, 18/6, é a próxima terça-feira, não seria no sábado. Próxima terça, desculpa, não sábado, próxima terça. E com o calendário que nós divulgamos para vocês essa semana, Cristina, o microfone está aberto. Com o calendário que nós passamos para o segundo semestre, a última reunião seria 29/6. E nós, assim, teríamos 4 reuniões ordinárias no mês de junho. E isso, né, não pode acontecer. É fora do nosso regimento. Então, a minha sugestão é que essa reunião de hoje, aí a presidenta, né, vai analisar, essa reunião de hoje seja uma reunião extraordinária. Até porque a gente está com são assuntos importantes que vão ser discutidos aqui, e que provavelmente a gente teria que marcar uma reunião nesse íntere, né, para discutir esses assuntos tão importantes que serão discutidos hoje aqui. E aí, o que você acha, Fran? Por mim, positivo. Acho que a gente apenas tem que comunicar aos demais conselheiros, né, da forma correta, disparar um e-mail para quem não usa as redes sociais. Hoje mesmo. Serrata, hoje mesmo, e a gente pode seguir, que realmente a gente tem pautas aqui muito importantes. Inclusive, o companheiro Kiko, ele pediu para adiantar, porque ele está na estrada, então, quanto antes a gente começar, melhor. Sim. E aí, a próxima reunião vai ser dia 18, que é a próxima terça-feira, e a questão da reunião no dia 29/6, aí que a gente teria que decidir se vai acontecer ou não, porque aí seriam 3 reuniões ordinárias, e aí, né, já fere o regimento. O que a gente pode deixar, Fran, a minha sugestão, deixar em aberto, se houver alguma necessidade da gente fazer uma outra reunião até o final do mês, a gente pode convocar com, né, antecedência os conselheiros e como uma extraordinária. Sim. Pode ser? Sim, por mim tudo bem. Então tá bom, vamos começar aqui a presença. Pela cadeira de Artes Urbanas, titular Carla Aparecida da Silva Ribeiro. Suplência, Kiliak Scott. Artes Visuais, nossa presidente, Ana Francesca de Souza Ribeiro. Presente. Boa noite a todos, todas e todas. Boa noite. Audiovisual, titular, Eliane dos Santos Machado. Eu vi a Eliane por aí. Não sei se Oi, cai. pessoal. Cíntia, me ouve? Estou te ouvindo, Eliane. Boa noite. Eu só estou presente porque eu entrei, mas, assim, eu estou numa rotina, né? Porque eu não esperava por essa reunião. Eu soube dela, foi hoje pela manhã. E aí eu estou num compromisso, então, assim, eu estou entrando só para justificar, mas eu não vou poder ficar muito tempo, sabe? Tá bom, querida. Seja bem. Bom, peço desculpas aí. Nada. Tá Suplência, bom. Yuri Siqueira. Verdade. Boa noite. Boa noite, Yuri. Coletivos Culturais, Mariana de Freitas Fagundes. Presente, pessoal. Boa noite. Boa noite.
Marcelo, pela cadeira de Cultura Popular, Marcelo Pereira Carvalho Sampaio. Suplência, Leonardo Freitas dos Santos. Dança, titular, Marcília Dutra de Souza. Suplência, Maurício Machado Areias. Gestão cultural, titular, Maria Cristina Torres Lima. Presente. Boa noite, Cristina. Boa noite a Instituição... todos. Boa noite. Instituições de ensino superior, Gustavo Sofiati. Suplência, Wilson Renato. Literatura, titular, Solange da Silva Figueiredo. Presente, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Sol. Música, Anderson Luiz Barreto da Silva. Presente, força sempre. Boa noite, Anderson. Patrimônio Histórico, titular, Cristiane Ferreira da Silva. Boa noite, pessoal. Boa noite. Suplência, Humberto Fernandes. Teatro, Fabrício da Silva Simões. Boa noite a todos, todas e todos. Boa noite, Fabrício. Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Fernanda da Silva Campos. Suplência, Fábio dos Santos Matos. Sistema Municipal de Cultura, titular, Ronaldo Henrique Barbosa Júnior. Suplência, Andréa de Cássia Sodré. Pela Biblioteca Municipal, Nilo Peçanha, Rafael Câmara Pinheiro. Arquivo Público Municipal, Luiz Felipe Ferreira de Oliveira. Boa noite, presente. Boa noite. Suplência, Maria Luísa Lopes do Amaral. Teatros, Neusimar da Hora. Suplência, Pedro Paulo Carneiro. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Museus, Graziela Escocar. Boa noite, pessoal. Estou aqui. Desculpa que eu estou no museu ainda, sem internet, como todo mundo já sabe. Boa noite, Graziela. Suplência, Jonathan Abrão de Souza. Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Leonardo Augusto Vargas. Suplência, Priscila Carvalho de Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite, Priscila. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fabiana da Silva Pinto, como titular. Suplência, Sandro Figueiredo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Marcelo Areias. Suplência, Jerusa Raquel dos Santos. Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, Dudu Guedes. Suplência, Franciara Rosa França de Araújo. Procuradoria-Geral, titular, Fernando de Aquino Laterça. Presente, boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Suplência, Vitória Paula França dos Santos. Câmara Municipal de Campos, titular, Rafael dos Santos Martins. Boa noite a todos, presente. Boa noite, Rafael. Suplência, Camila Lopes Pereira Belo. Então, temos quórum para a gente começar a nossa reunião. E como primeiro assunto de pauta seria a questão da apreciação da nota de repúdio, mas como o nosso colega Kiko, né, nos pediu, né, que o assunto dele de pauta fosse colocado como, né, a primeira apreciação, em razões, né, de viagem e tudo, então a gente vai colocar como o primeiro assunto de pauta a devolutiva sobre o Rock Goitacá. Kiko. Mais uma vez, boa noite a todo mundo aí. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguimos.
Como eu disse, né, eu estou na estrada, então o sinal pode dar uma falhada vez ou outra aí, e serei breve aí na devolutiva. Bom, em primeiro lugar, o que eu acho que realmente importa para o Conselho, né, para essa devolutiva, é saber que a solicitação feita aqui, numa reunião do Conselho, por um conselheiro, foi acatada e houve reunião de feedback. Isso demonstra o quanto o Conselho é importante nessa relação de intermediação da voz da população, da sociedade civil com os órgãos gestores da cultura, e isso é um ponto de legitimação do Conselho, assim, na minha perspectiva, né, de onde eu olho, e acho que isso foi positivo, visto que o ano passado eu fiz a mesma solicitação à FCJOL e a gente não teve nem resposta. Esse ano, pelo menos, a gente foi ouvido. E não recebemos nenhum tipo de ata, nem uma memória da reunião. Se isso foi realizado pelo pessoal da FCJOL, não passaram para a gente. Mas o que importa é que teve presença, uma presença considerável até, de artistas, de empresários, do pessoal da FCJOL. Fabrício Simões estava presente também. Vários assuntos foram debatidos, várias insatisfações foram colocadas na pauta. Recebemos muitas promessas, algumas com relação ao planejamento, programação, que foram itens que a gente criticou bastante, de prazos curtos, planejamento muito em cima da hora. Em 2, 3 meses construíram o dia do Lago Itacá, e isso requer mais um cuidado, né? E essas solicitações houveram promessas de que serão revistas, pelo menos, né, para o próximo ano, mas a gente sabe que muita coisa pode mudar, tem eleição municipal aí, todo mundo sabe como é que funciona, né? A política municipal passa por transformações constantes. Mas o importante é que aconteceu, fomos ouvidos, expomos satisfações e demandas, recebemos promessas, e no final da reunião, o próprio pessoal da FCJOL me solicitou para gravar um vídeo, né, falando sobre a reunião, dando esse feedback mais detalhado, que eu fiz com eles, né, chamei inclusive a presidente da FCJOL para participar do vídeo e outros músicos que estavam presentes, e falei ali sobre esse feedback da reunião, só que esse vídeo não foi publicado, não sei por qual motivo, não foi pro ar nas plataformas da FCJOL, mas tudo que aconteceu na reunião foi passado por grupo do WhatsApp que a gente tem com os músicos, né, com algumas dezenas de músicos da cidade que se interessam pelas ações do Conselho e pelas coisas que a gente debate aqui. E acho que é isso. Não tenho mais nada a acrescentar sobre essa devolutiva, não. Agradeço ao Conselho pela oportunidade de mediar essa solicitação e seguimos firme na luta. Obrigada, Kiko. Alguém gostaria de falar algo a respeito sobre o assunto? Kiko, eu acho muito importante você trazer esse depoimento para a gente, tendo em vista o momento que a gente está cheio de fazedores de cultura aqui aderindo, né, a essa reunião, que eu acho que a gente tem falado muito sobre isso e sobre essa importância do Conselho, e principalmente deixar claro que esse Conselho ele é misto, né? Ele tem pessoas do poder público, da gestão, e tem as pessoas da sociedade civil, assim como você, assim como eu, assim como outros delegados que estão aqui nas cadeiras. Então, a sua fala é muito assertiva, até para as pessoas que estão entrando, talvez não saibam como que o Conselho funciona, mas eu acho super claro isso, e é muito bom ver esse avanço nesse diálogo, porque a gente, enquanto fazedor de cultura, sabe que por muito tempo a gente não conseguia nem isso, né? Mas é super válido a gente direcionar essas perguntas para compreender o que aconteceu com essa ação de marketing, né? E qual o desdobramento também que a gente vai ter dessas observações. É isso que eu tenho para falar. Muito obrigada.
Presidente, podemos passar para o outro assunto? Sim, devemos, né? Tá bom. Gente, o segundo assunto de pauta é sobre a apreciação da nota de repúdio que nós mandamos para vocês analisarem, né? Eu recebi uma devolutiva de alguns conselheiros querendo acrescentar e fazerem algumas ponderações sobre essa nota de repúdio. Então, fica aberto aí para vocês, para os conselheiros que tiverem alguma consideração a fazer, se inscreverem aqui pelo chat, para a gente começar a debater esse assunto. Fernando. Pessoal, boa noite novamente. A gente, pela cadeira da Procuradoria, em conjunto com a doutora Vitória, a colega lá também, a gente sugere algumas alterações, inclusive, acho que está colocando no chat aqui a nota que foi enviada. Nós fizemos algumas alterações, eu vou colocar aqui no chat a alterada que a gente fez, para que vocês possam analisar, e se for o caso depois, concordarem ou não, opinarem, e da forma que acharem melhor aí. Eu estou copiando aqui, eu estou pelo computador, vou colar no chat agora aqui. Deixa eu só terminar de enviar aqui o restante da nota. Ah, beleza. Ah, porque tem limite no chat? Tem. Tem limite de caracteres? Tá. Eu vou colocar por parágrafo, então, aqui, que eu acho que fica melhor. Assim, foram poucas alterações, segundo a colega Vitória me relatou. O problema do microfone não teria sido um cerceamento de defesa, mas sim que o microfone do local apresentou problemas. E esses problemas ocorreram para todos os que se manifestaram no microfone, não só para aquele rapaz lá do vídeo. Então, a nossa alteração seria esclarecendo mais esse ponto. Entendeu? Já posso colocar? Pode sim. Acho que a gente poderia ir escutando os inscritos e tentar fazer essa formatação final juntos após, se tiver mais alguma observação, alguma recomendação por parte dos conselheiros. Como são 4 parágrafos no total, eu coloquei o primeiro, coloquei o segundo, vou colocar os outros 2, e aí pode seguir aí o que eu tinha para me manifestar até o momento, é isso. Fernando, você pode ler para a gente? Posso sim, só um minuto, deixa eu acabar só de colocar aqui, aí todo mundo pode acompanhar aí, caso queira. O primeiro parágrafo a gente não alterou nada, o segundo parágrafo, só no final, a gente sugere que durante a última frase, durante a escuta pública da política nacional Aldir Blanc, ocorrida no lugar tal, no dia tal, que eu não sei onde foi, então só para incluir aí aonde aconteceu, o dia que aconteceu. E aí eu incluo um terceiro parágrafo, que é a nossa sugestão, que está escrito assim: ocorre que o sistema de som do local encontrava-se com problemas técnicos e todos que se utilizaram da palavra naquela ocasião tiveram suas falas prejudicadas e ou interrompidas, motivo pelo qual denota-se que não houve cerceamento da fala de ninguém. Pelo contrário, a escuta pública se deu de forma clara, aberta e democrática para todos que se inscreveram. E o quarto parágrafo, a gente não alterou nada, não. Na verdade, foi a inclusão desse terceiro parágrafo e uma pequena alteração no segundo. Ficou mais explicativo. Bem melhor. Os conselheiros concordam com essa alteração? Sim, acredito que eu também sou a próxima inscrita, né? Depois do colega. Eu não sei, gente, assim, porque quando a gente falou de fazer essa carta,
ainda não tinha acontecido de sair uma entrevista ao qual eu não dei, com falas minhas sendo retiradas de uma reunião do conselho, ao qual, nem sei se foi publicado, honestamente, era meu aniversário, e eu fiquei muito chateada, não falei nada no final de semana inteiro, porque, como vocês sabem, eu estive doente, trocando de tratamento, depois veio meu aniversário, eu estava tentando me desafogar disso para cuidar da minha saúde, para retomar as atividades, e bem em seguida aconteceu essa situação. Não havia acontecido ainda quando a gente falou de fazer uma nota de repúdio. Eu não sei se a gente pode adicionar a situação ou se a gente vai ter que fazer 2 notas de repúdio, mas eu, enquanto ser social que uso minhas redes sociais para além desse Conselho Municipal de Cultura, porque eu me manifesto muito através das minhas redes sociais, já fiz até um vídeo no Instagram segunda-feira de manhã, que foi quando eu retomei as minhas atividades de trabalho, falando a minha opinião sobre a questão, pelo qual, né, para quem não sabe, para quem chegou aqui agora, saiu uma nota falando da Lei Paulo Gustavo, acho super assertivo, não tem problema nenhum com isso, acho que as pessoas têm todo o direito de falar, mas a única entrevista a qual não foi feita foi comigo. Não me entrevistaram, não me perguntaram, não me chamaram para conversar, né? Fizeram a publicação, não tinha título de quem fez a matéria, é um jornal que eu não conheço também. No início eu até achei, a minha ignorância foi tanta, que eu vi rápido, eu vi o número 1, eu achei até que fosse Folha 1, achei que tivesse sido até Folha da Manhã. Depois que eu fui entender que era um veículo de comunicação que eu nem sei de quem é, qual é, como que é, de onde que surgiu, mas subtende-se ali muitas coisas, né? Enfim, mas também teve esse episódio de sair recortes de falas minhas das últimas reuniões aqui do Conselho, descontextualizadas da situação. Quem estava aqui sabe que, quando eu abri esse microfone, eu apontei cada item do edital ao qual eu achava que precisava ser melhorado, acrescentado, apontei as minhas ponderações, fiz um relatório técnico sobre toda a situação, e não apenas uma frase criticando a situação por inteira, né? Enfim, mas, como eu já disse na última reunião, as redes sociais, ela é uma faca de 2 gumes, entende quem vê, entende como quer, entende do jeito que quer. Eu acabo de ser eleita presidenta do Conselho Municipal de Cultura, publicaram o meu nome quase que completo nesse jornal, não me perguntaram, né? Tem uma série de coisas aí envolvidas que não são bacanas, que não são legais, e aí eu volto a dizer que a gente precisa falar sobre o que é o Conselho, para que serve o Conselho, qual é a nossa utilidade. Achei a fala do Kiko mais cedo perfeita e assertiva, porque nós estamos aqui, enquanto fazedores de cultura, para manifestar as nossas questões, e aqui é o lugar da gente fazer isso, né? Mas, de fato, usar de uma palavra, tirar isso de um contexto para colocar num jornal que a gente não sabe a procedência, um dia antes do resultado da lei, é algo muito suspeito, muito duvidoso, né? Muito questionável. Primeiro, porque poderiam me entrevistar, porque eu daria minha opinião com certeza, né? Independente de presidente ou não. Eu acho que eu só estou presidenta justamente por ter minha opinião, porque as pessoas que votaram em mim votaram sabendo que eu chegaria nesse lugar para representar os fazedores de cultura, coisa que também sou. E segundo, porque a gente está num ano político e as coisas estão sendo jogadas aí de formas, né? De uma maneira com a qual eu não concordo. Enfim, na verdade, até uma observação, uma pergunta. Até gostaria de saber, Fernando, vocês que entendem um pouco mais dessa questão legislativa, se nós poderíamos também citar o caso das minhas falas que foram retiradas dessa reunião fora do contexto inteiro, porque eu também encaro isso como uma fake news, tendo em vista que eu não fui entrevistada e todo o relato que eu já fiz aqui. Não sei se você sabe o que aconteceu, a gente falou vagamente no grupo, que, como eu disse, estava no meu aniversário, mas eu gostaria de adicionar isso também, e eu gostaria também de que isso chegasse para a Jandira Fegali, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso e dar nomes às coisas e às pessoas e a forma com que as coisas estão acontecendo aqui. É isso que eu tenho para dizer. Fernando? Sim, eu estava guardando ela terminar aqui. Assim, a gente pode falar enquanto com cultura e você como pessoa física. São 2 coisas distintas. O cultura pode e deve se manifestar, até porque eu não acompanhei o que foi publicado, mas se você está dizendo que se trata de fake news, falas descontextualizadas, acho que a gente deve sim esclarecer.
de alguma forma, Fernando, a gente não ou está conseguindo te ouvir, acrescentando não. nessa nota de repúdio ou numa outra, mas eu acho que assuntos, então, talvez fazer duas. Não estou conseguindo Ô, entender. Fernando, a gente não está conseguindo te entender. Seu áudio está ruim aí. Melhorou agora? Agora sim. Deu uma travada aqui. Mas então, recuperando um pouco aqui, não sei onde parou, eu acho que nós, enquanto cultura, devemos sim nos manifestarmos com relação a essa fala desencontrada, essa publicação que foi feita aí. Não sei se junto com essa nota de repúdio, porque eu acho que são dois assuntos diferentes, então, para acabar não misturando muitas coisas, fica os seus direitos, reparação de danos e na esfera processual aí particular, como entender. Fabrício? Fran, quer acrescentar alguma coisa? Eu estou lendo aqui a observação dos colegas, né? Mas deixar o Fabrício falar e a gente pode construir isso juntos. Boa noite. Só queria saber, lá estava como funcionário público, aqui eu sou como sociedade civil. Se tem como a prefeitura me ajudar a entrar com ação contra essa pessoa, né? Porque o que ela fez comigo foi uma fake news, não foi nada aquilo. Tanto é que teve gente que gravou a reunião também, né? Fora os áudios, que prova que não teve corte de microfone, corte de fala, pelo contrário, a gente, na última reunião, até a própria Simone, que estava presente no evento, falou que a gente estava conversando e papeando sobre esses assuntos de uma forma bem informal, né? Que é coisa nossa, quem vai de cultura, né? De conversarmos e construirmos. Né? Aí eu queria saber da Procuradoria se a Prefeitura poderia me ajudar a entrar com a ação contra essa pessoa, porque foi ao funcionário público que estava lá no momento. Tá bom? Posso? Alô? Estão me ouvindo? Pode, Fernando, fica à vontade. Sim. Estão me ouvindo? Pode falar, Fernando. Sim. Ah, tá. Fabrício, então, falando como órgão de representação do município. Ela não tem o poder de representar pessoas físicas. Ela existe para defender os interesses do município. Então, acredito que, por mais que você esteja no seu direito, na sua razão, acho que a prefeitura não poderia te ajudar nesse sentido, assim, de prestar o auxílio jurídico. E sim, se for o caso, um advogado particular ou defensoria pública, procurar outros meios, entendeu? Mas não como auxílio jurídico da prefeitura. Não sei se você conseguiu me entender, se eu Foi fui sim, claro. obrigado, Fernando. Kiko está escrito. Essa nota de repúdio vai sair pelo Conselho de Cultura ou pela SEGAL? Kiko, o seu microfone está um pouco abafado. Eu entendi que ele perguntou se ia sair pelo fundo Melhorou agora? ou se ia sair pelo fundo. Se ia sair pelo Conselho ou pela FCJ, a nota de repúdio. Não foi isso, Kiko? Isso, essa foi a minha pergunta. Se a nota de repúdio vai ser pelo Conselho ou pela Fundação?
Acredito que saia Eu acho que isso deveria... pelo conselho, né? É o conselho que está fazendo. É impressionante que a fundação deveria estar fazendo isso para proteger o funcionário dela, mas nós, enquanto sociedade civil, nos sentimos, né, lesados diante de tal situação pelo reconhecimento que nós temos da função que o Fabrício tem dentro da fundação enquanto fazedor de cultura, né? E sabemos que ele seria incapaz de passar por uma situação dessas. E, mais uma vez, nós estamos aqui, enquanto conselho, fazendo o que a Fundação Jornalista Cultural Oswaldo Lima deveria estar fazendo, né? E é por esse tipo de fala, de repente, que eu estou tendo aqui agora, dentro de um eu tenho contexto... outra pergunta também. Que estão usando a minha fala aí em redes sociais para nível político, ao qual eu não me envolvo. Mas, enquanto fazedora de cultura aqui, enquanto presidenta municipal do Conselho de Cultura, nesse momento, e lá atrás, enquanto conselheira de artes visuais, nós levantamos essa pauta em prol do Fabrício, enquanto fazedor de cultura, enquanto conselheira municipal de cultura, porque alguém tem que falar sobre isso, né? Alguém tem que falar sobre isso. E nós não podemos falar pela fundação, nós temos que falar pelo conselho, né? Eu acho super importante essa sua pergunta. Eu tenho mais uma pergunta. Ah, desculpa, eu pensei que você tinha acabado, me perdoe. Não. É porque o meu sinal tá ruim aqui, eu não tô conseguindo falar direito. Ah, tá, eu pensei que você tinha acabado. Foi já que essa nota vai sair pelo conselho, e a pergunta que eu faço é, o Fabrício estava lá como membro do conselho ou como membro da FCJOL? E para aproveitar o gancho, eu faço uma terceira colocação. Se ele estava lá como membro do conselho e essa nota vai sair pelo conselho, a referência que tem que estar na nota do repúdio é que o Fabrício é um conselheiro e não um funcionário público da FCJOL. Porque se a gente está falando enquanto conselho, a gente não tem que defender o funcionário Fabrício, e sim o conselheiro Fabrício. Quem tem que defender o funcionário Fabrício é a FCJOL. Perfeito. Só me manifestando aqui que eu sou a favor da nota de repúdio. Não, sim, Kiko, só para explicar o que aconteceu. Quem ia fazer a reunião era o Ronaldo, né? Eu ia como conselheiro, né? Mas Ronaldo passou mal. Meia hora antes do evento, eu já estava lá. Eu acabei como conselheiro e como fundação fazendo as duas coisas, né? Porque eu fui lá participar da discussão como conselheiro mesmo. Mas acabou eu mediando as duas coisas, tanto como conselheiro, tanto é que eu fiz críticas à prefeitura, como todo mundo sabe que eu faço críticas, né? Aqui, né? Eu não preciso fazer meias vírgulas, né? Eu falo o que eu penso aqui como sociedade e nunca escondi isso, né? Então lá eu estava tanto como sociedade como funcionário público, que o Ronaldo infelizmente passou mal, né? Meia hora antes eu já estava no local à espera. Só para... Não, compreendo e sem querer te cortar, só para concluir aqui, para aproveitar meu bom momento de sinal, é que a gente tem observado aí que está havendo umas difusões aí nessa última semana, principalmente, sobre o que a FCJOL tem que fazer, o que o conselho tem que fazer. Então, se a gente vai emitir essa nota como conselho, a gente tem que defender o conselheiro Fabrício. E está escrito lá na nota, o funcionário público Fabrício. Acho que são coisas diferentes e o conselho tem que tratar de forma diferente. Porque no conselho, você é sociedade civil, você não é funcionário público. Então, isso tem que ser revisto aí. Não caberia a gente, enquanto conselho, também fazer uma nota para a fundação, perguntando por que ela também não... né? Não só com respeito a ela não ter se manifestado enquanto Fabrício, enquanto funcionário público, mas também essas trocas de informação que deveriam sair pelos órgãos corretos, né? A gente não colocou isso em pauta ainda, mas acredito que vai entrar aí na pauta livre, nos adicionais, e provavelmente tem vários fazedores de cultura aqui querendo saber o que todo mundo quer saber, por que as coisas estão acontecendo da maneira que estão acontecendo dentro da Lei Paulo Gustavo. Então, eu acho que cabe a nota do Fabrício, cabe uma nota minha, e ainda cabe uma terceira nota do Conselho, querendo que haja um esclarecimento sobre por que as coisas estão saindo dessa maneira enquanto marketing e comunicação.
porque, de fato, já estou desde a última reunião falando sobre a gente esclarecer para que serve esse conselho, né? E abrir isso para os fazedores de cultura, e eu acho que a nossa maior utilidade é essa, é perguntar, né, à fundação, encaminhar uma carta aberta, encaminhar, né, essa reunião de questionamentos, encaminhar as nossas próprias, né, observações a respeito de como as coisas estão sendo feitas dentro da lei, para que a gente tenha respostas através da fundação, de fato. Concordo 100%, Francisca. Endosso. O Pedro colocou uma coisa interessante aqui no chat, que eu acho que vale a pena ressaltar. Acho primordial ter um espaço no Conselho aonde tenha um setor jurídico para que possa dar suporte a todos que aqui se colocam como colaboradores em prol da cultura. Usar das falas ou distorcer as falas faz de cada um de nós vulneráveis ao uso indevido das nossas manifestações. Fran, nessa carta, a fundação você pode sugerir como presidenta, esse suporte jurídico, né, para a gente. Sim. Acho que a gente pode abrir uma escuta aqui para os demais conselheiros, para eles adicionarem suas observações, a gente pode reunir isso, enviar para todos, para corrigirmos da mesma maneira que foi feita a ata em prol do Fabrício, e enviarmos. Eu posso, sim, tranquilamente assinar isso e reivindicar isso. Gostaria de entender como que isso vai funcionar com respeito ao estatuto, como eu estou assumindo hoje, eu não sabia que eu ia assumir hoje, o Diário Oficial saiu, fui pega de surpresa nessa reunião, sem nem saber que eu estaria assumindo essa reunião, mas me disponho a marcar uma reunião contigo, sim, com meu assistente também, para compreender como que tudo isso funciona e para a gente fazer as coisas começarem a acontecer de fato, ouvir os fazedores de cultura, ouvir os nossos conselheiros, fazermos documentos para, de fato, ter isso registrado, para além dos nossos vídeos, que devem estar nas redes sociais, além da questão jurídica também, a questão de marketing, divulgação, para esclarecermos para que serve esse conselho, e abraçarmos os fazedores de cultura e esperarmos também que a Fundação entenda isso como uma forma de colaborar e construir, não como uma forma, né, acho que o maior lugar de reivindicação do fazedor de cultura é aqui no Conselho. A gente teve grandes construções, antes a gente não conseguia nem isso, nem dialogar, né? Então é isso, a única coisa que eu acredito é que a gente deve colocar prazo nisso, né? Inclusive temos aí mais uma data que poderia ser uma reunião extraordinária, se couber na agenda dos nossos conselheiros, se todos estiverem de acordo da gente, de repente, abrir um forms para ouvir e receber as informações, ou por e-mail, para a gente ter um prazo de até uma semana para compilar essas informações e fazer essa carta aberta. Desculpa, gente, acho que teve um acidente, eu moro no centro. Construir isso, ter uma devolutiva a tempo hábil de falar nessa última reunião e entregar, até mesmo nesse processo em que a lei está acontecendo, ao meu ver, devemos não só fazer, mas como estabelecer prazos também e avisar que a gente vai enviar essa carta, né? Alguém com alguma observação? Não, perfeito, Fran. Sim, Concordo plenamente com você. E a SPI, ou a SPI, o Conselho de Cultura, que foi emitir essa nota de repúdio, tem que substituir lá o funcionário público da Fundação Fabrício pelo Conselheiro Municipal de Cultura Fabrício, porque aquilo é sociedade civil, aquilo não é governo. Então, não é o papel do Conselho de Cultura defender o governo, é defender a cultura. Kiko, o som seu não está legal. Você pode repetir para a gente? Kiko? Sim, oi, melhorou? Agora? Então, eu só ratificando aqui que se a nota sair pelo Conselho, tem que tirar lá o funcionário público da Fundação e colocar o Conselheiro Municipal de Cultura da Sociedade Civil de tal Câmara Técnica
e fazer a defesa do conselheiro. O conselho não está aqui para defender o governo está aqui para defender, o conselho está aqui para defender a cultura e os conselheiros, em especial da sociedade civil. Então, a minha alteração seria essa aí. Graziela está inscrita. Boa noite. Eu concordo com as ponderações aí. O que ocorreu com o Fabrício poderia ter ocorrido com qualquer um, sabe? Principalmente a gente que está na ponta. Eu estou ali no museu, na Praça São Salvador. Hoje eu consegui chegar em casa agora, mas o que eu escutei dos funcionários do museu, que esse indivíduo que aprontou essa aí lá na Academia Campista de Letras, estava lá na frente do museu também, querendo saber por que o museu está fechado. A gente está em obras. Quem for ao museu vai pegar uma crise alérgica como eu peguei. A gente está com o museu todo empoeirado, a recepção está toda empoeirada, porque estão lixando as paredes. A gente não tem condição nenhuma, nem para nós, funcionários que estamos lá de teimosos, tá? Quanto mais para os visitantes. Então, eu penso também, me preocupo bastante com essa pessoa circulando pela cidade. Conforme a Ana falou, concordo sim também com algumas coisas que ele coloca, mas outras coisas eu não concordo. Aprontando isso. Isso aconteceu com o Fabrício e pode acontecer com qualquer um de nós. Aconteceu com a Ana de palavras, frases dela serem totalmente tiradas fora de contexto. Então, eu acho que a gente tem que se precaver, sim. Eu acho que a gente chegou a hora do conselho falar qual a nossa função realmente. Concordo com todas as ponderações aí, Fabrício. Estou com você enquanto funcionário público, tá? Pode contar com o meu apoio, tá bom? Eu trabalho para a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, mas eu conto com essa ajuda também, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mariana. Bom, pessoal, eu acho que o que eu tenho para falar já foi falado aqui, mas né, concordo e dou todo o meu apoio ao Fabrício e à Fran por terem passado por essa situação, né? Mas eu acho que vou retificar também um pouco da fala da Fran quando ela fala sobre o papel do conselho, né? Essa semana eu coloquei no grupo e aí eu vou falar aqui para que conste, né, nos autos e que esteja gravado. Eu me senti lesada enquanto trabalhadora da cultura e conselheira da sociedade civil quando vi uma nota do conselho explicando sobre a Lei Paulo Gustavo, porque fica parecendo que nós do conselho é que somos responsáveis pela gestão desse edital. E não é o caso, né? A gente é tão lesado quanto todos os outros fazedores de cultura do município que tiveram os prazos atrasados aí desde o ano passado. Então, precisa mesmo ficar claro e evidente qual é o nosso papel e, especialmente, nas redes sociais, quando a gente fala, né, para o resto das pessoas que muitas vezes não sabe o que a gente está fazendo aqui, né? Então, é isso. Eu queria... isso não está na pauta, né? Eu acho que até surgiu na hora da discussão lá no grupo o interesse de colocar isso na pauta, mas não veio para cá. Mas eu queria deixar registrado na reunião sobre isso, assim. Eu acho que não foi só comigo, né? O Kiko também colocou a sua questão sobre isso. Mas é isso, eu preciso falar isso para ficar gravado e em pauta e na ata. Obrigada. Perfeito, Mária. Acredito que todos nós estamos aqui, né? A gente tem depoimentos aqui, eu enquanto produtora, Grazi e Fabrício enquanto funcionários, fazedores de cultura. É muito importante que a gente deixe bem claro quais são, porque, assim, de fato, as coisas são muito confusas, essa questão de ano político é muito triste que nós que estamos aqui brigando há tantos anos e tanto quanto, só Deus sabe o quanto que Graziela luta por esse museu, só Deus sabe o que Fabrício passa lá na fundação, só Deus sabe a luta que eu passo do lado de cá, por não estar do lado de lá, por não ter ligação com ninguém, e a gente fica vindo nessas reuniões aqui de graça, gastando nossa hora, nosso tempo,
sabe? E eu acho que a gente não tinha que estar contando história triste para ninguém, em lugar nenhum, porque a gente está aqui defendendo a cultura. Nós somos os últimos a ter que ser atacados. Pelo contrário, nós deveríamos ser os primeiros a sermos beneficiados por estarmos aqui lutando pela cultura. Eu, por exemplo, eu tive 5 projetos inscritos nesse edital e um que eu fiz recurso, que eu consegui habilitar agora. Agora você pensa, eu também me tornei atual presidenta do Conselho Municipal de Cultura. Sai uma nota dessa, daqui a pouco tem uma pessoa dizendo que a atual presidenta passou em 5 editais. Só que quando eu escrevi esses projetos, não foi só eu, foi uma equipe inteira, com um monte de profissional, entendeu? Eu não era nem nada ainda, eu estava vindo de uma Conferência Nacional de Cultura, ao qual eu fui trabalhar de graça. Eu também fui para a Conferência Estadual de Cultura trabalhar de graça. Eu também estive aqui na Conferência Municipal de Cultura trabalhando de graça, porque, afinal, todas as vezes que a gente ocupa as nossas agendas para estar aqui numa reunião como essa e todas essas outras que eu citei, ninguém está pagando nada, não. A gente está trabalhando pela cultura e fazem muitos anos disso. Nós que estamos aqui nesse conselho já estamos falando sobre isso há muito tempo, isso perpassa governo. Então, eu acredito que nós sejamos os últimos que deveríamos ser afetados ou acusados de algo numa questão dessa. Então, é sim muito necessário que as coisas sejam esclarecidas e não se tornem ocultas, porque senão, daqui a pouco, a gente está sofrendo retaliação de uma coisa que não é nossa, sabe? E é basicamente isso, a gente está aqui para isso, a gente está discutindo isso aqui agora, porque tem inúmeros fazedores de cultura que nunca estiveram aqui antes, e eu peço hoje, enquanto presidente, que vocês continuem vindo, que vocês possam se candidatar às vagas do conselho, que vocês se associem a gente, porque, de fato, quem está aqui esse tempo todo, a gente quer, não é que a gente quer estar aqui esse tempo todo, mas só é a gente que vem, vocês também podem vir, outras pessoas podem vir, e a gente pode acrescentar, somar, agregar para que as coisas melhorem, não só para a gente, mas para vocês, e, enfim, né? Nós não somos os vilões dessa história, né? E estamos sendo afetados diretamente. Eu também não estou compreendendo isso, porque logo a gente, né? Com tanta gente, logo a gente, enfim, é isso. Temos mais alguma pauta, Cíntia? Assuntos gerais já, né? Assuntos gerais. Alguém se inscreve, gente, para assuntos gerais? Acho que a gente até entrou nesse assunto, né? É. Matheus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, Boa noite. acho que exatamente, acho que a gente já entrou nesse assunto e, enfim, acho que surgiram umas questões a partir do que foi falado aí. E realmente é meio confuso, assim, para mim, para eu entender realmente qual o papel do conselho, porque às vezes eu não me sinto muito representado, assim, de fato, porque eu acho que uma das pautas que foram faladas na última reunião sobre não divulgarem, né, os nomes dos contemplados junto com o nome dos projetos, as notas, enfim. E eu não sei qual a opinião do conselho em relação a isso, se vocês são a favor que não divulguem ou se vocês são contra que não divulguem, sabe? Porque para mim acho que isso não ficou muito claro. E também para falar um pouco, porque eu acho que na última reunião eu perguntei diretamente, não sei quem respondeu, agora eu não me lembro, se quando divulgassem esse resultado que foi divulgado, que era previsto para o dia 7, foi divulgado hoje, se eu não me engano, se ia sair o nome das pessoas juntos, e foi falado que iria sair o nome das pessoas juntos, e mais uma vez não saiu o nome de ninguém. E eu acho estranho, porque, assim, acho que a gente, como foi falado, fazedor de cultura, a gente está acostumado a participar de editais, e eu não consigo imaginar um edital que não divulgue o nome das pessoas do projeto, sabe? É uma coisa, para mim, absurda. Eu acho que isso precisa ser falado, isso precisa ser, enfim, cobrado de fato, sabe? Porque eu não consigo imaginar qual edital que não divulga. Não existe isso, sabe? Não existe. Eu não consigo pensar no edital do Rock Goitacá. Vai sair uma banda lá e não vai falar o nome da banda. Vai descobrir o nome da banda no dia do festival, sabe? Não existe, cara. Tipo, quando que eu vou saber quais são os nomes dos projetos, os nomes das pessoas? Eu acho que eu tenho direito de saber, até para evitar certas dúvidas, sabe? Não é questão de flanizar quem é, quem não é. Enfim, acho que para ir atrás da pessoa contemplada, isso não existe. Eu acho que eu fico até feliz pelas pessoas contempladas, sabe? Só que eu acho que é um direito nosso de saber quem são as pessoas, assim, tipo, quem são as pessoas físicas, quem são as pessoas jurídicas, assim, quem estão por trás dos projetos. Eu acho que é uma coisa que não é, assim, não é finalizando ninguém. Eu acho que, pô, sou totalmente contra também o que fizeram com o Fabrício. Eu acho que é uma coisa, assim, totalmente errada, não cabe isso, né? Eu acho que é uma coisa totalmente fora do foge à normalidade, que a gente não precisa disso. Se bem que é ano político, as pessoas também acabam levando para esse lado, né? Tipo, querendo puxar para a parte política, e eu acho totalmente errado.
mas eu acho que essas questões às vezes ficam um pouco confusas, sabe? Tipo, eu não sei realmente o que eu posso pedir ao conselho. O conselho vai pautar o que eu estou pedindo, e vocês são a favor disso, vocês são contra. Eu, tipo, fico meio na dúvida em relação a isso. E outra coisa que eu queria falar também era sobre uma situação que eu acabei esquecendo de falar na última reunião, sobre o número de vagas dos editais, de alguns, tipo, o edital número 1 do audiovisual foi dividido em vagas, por exemplo, era videoclipe, média-metragem e curta-metragem. Eram as 3 principais categorias desse edital número 1, e foram divididos 19 vagas para videoclipe, 19 vagas para média-metragem, e para curta-metragem foram 15 vagas, sendo que curta-metragem foi o mais concorrido, com as notas altíssimas, e várias notas acima de 80 não foram contempladas. Eu vi, tipo, de outros projetos de média-metragem e videoclipe com notas abaixo de 50 sendo contemplados, assim, tipo, tiveram 24 inscritos e 19 foram contemplados. O outro teve 22 inscritos e 19 contemplados. Enfim, eu acho que eu fiquei na dúvida também por que curta-metragem teve menos vagas, sabe? Isso é uma categoria que comprovou que teve bem mais inscritos, foi bem mais concorrido. E eu queria propor que, quando os recursos forem realocados, porque falaram que ia acontecer isso, que olhassem para isso, para tentar igualar o número de vagas dessas categorias. Até porque o curta-metragem foi muito concorrido e teve bem menos vagas, sabe? Acho que são as questões que eu queria trazer hoje. Mas eu, tipo assim, tô falando que eu acho que é meu direito também, assim, de discordar de algumas questões, mas não de atacar ninguém, tipo, nossa, eu acho que isso também é horrível, de fake news, enfim, acho que eu sou totalmente contra isso também. Não é o caso aqui, não é o meu caso, que eu não faço isso, nunca fiz isso. Só que às vezes realmente eu fico na dúvida, tipo, qual é o papel do conselho, tipo assim, que eu fico nessa, o conselho, ao mesmo tempo que é conselho, também participa do edital, e, tipo, será que o conselho teve algum tipo de informação, sei lá, dos prazos privilegiados, não sei, tipo, isso me deixa um pouco confuso, enfim, acho que é mais questão de, realmente, isso não é divulgado para a gente, né, a gente não sabe, de fato, qual é o papel do conselho de representar as pessoas, os fazedores de cultura, os artistas, e a gente fica meio confuso nisso, eu fico, cara, enfim, é meio estranho, mas eu acho que é isso, a gente precisa dessas informações, né, acho que o marketing da Secretaria de Cultura podia mostrar melhor isso pra gente, tipo, enfim, pra gente ficar mais ciente sobre isso, né? Pra não haver essas questões que às vezes surgem, né? Eu acho que é um pouco comum, que a gente fica tipo assim, pô, tô tentando um projeto há mais de um ano fazer já, tentei fazer um financiamento coletivo, não consegui, tentei de outros editais, não consegui, agora tentei o edital daqui, fiquei fora por pouco, enfim, é uma coisa que me deixa, tipo, angustiado, sabe? Pô, tô mó tempão tentando fazer um projeto que pra mim é importante, que eu acho que é um projeto legal, enfim. E é isso, eu acho que eu fico nessa. Fico meio mal mesmo, sabe? Tipo, de estar na situação de não estar, enfim. E isso me gera dúvida. Eu acho que eu tô aqui só para tentar externar isso de uma forma respeitosa, enfim, da gente conversar e tudo mais, e é isso. Fabrício? Oi, Matheus. Eu entendo você, eu só vou explicar, né? Aí aqui sou eu como comitê do Funcultura, tá? O número de vagas foi feito a partir do plano de ação que foi discutido junto com a sociedade civil. Se você entrar no Concultura, a gente colocou lá o plano de ação, né? Foi debatido e realmente acabou ficando pouca vaga para, para esse item, né? Mas isso não há problema nenhum, porque no próprio edital, né, do 1 ao 4, que é do audiovisual, pode ser remanejado verbas. Por exemplo, teve um edital, se não me engano, que eu estou sem ele aberto aqui, de sala de cinema, que não teve ninguém que se inscreveu, né? Então, esse dinheiro pode ir para outro edital, quer dizer, vai para a suplência. Por que não saiu ainda o nome, né, das pessoas? Porque está na fase ainda de habilitações, agora são documentos, né? Acabando essa parte de documentação de quem já foi selecionado, vai sair o nome dessas pessoas, aí vai sair os suplentes para poder mandar a documentação, tá bom? É só por isso, a gente já está até com o Ministério Público, né, ciente sobre isso, e ele foi favorável, a gente entender o porquê a gente não colocou um nome ainda das pessoas, tá? Porque isso pode causar constrangimento, né?
Então, já que na hora que sair, afinal, primeiro agora, o nome de quem foi contemplado, né? A documentação correta, sai. Aí vai sair a chamada de suplência, para pedir documentação, vai sair códigos. Depois vai sair a listagem inteira de quem foi contemplado com suplência e quem foi inabilitado. Aí vai sair o número de inscritos total, com nome, tudo direitinho, tá bom? Mas o que... Acho que faltou alguma coisa, Matheus? Não, era só porque, em relação a isso, porque na última reunião eu perguntei, enfim, mas se você está falando que vai sair, eu porque o que acredito acontece? Por enquanto é naquela coisa da habilitação, entendeu? De mandar Entendi. documento. Porque são esses documentos que a gente não pediu antes. Por quê? São documentos que têm prazo, que é coisa de Receita Federal, né? Com esse estado que fez com 15, 30 dias. Por isso que a gente pede depois, né? Isso Entendi. porque... Tá bom? Mas Tá, pode mas ficar tranquilo que vai sair todos os nomes. E eu tenho quase certeza absoluta. Aí a gente vai ter uma reunião, né, com o comitê do fundo, que é formado pela sociedade civil e poder público, para remanejar esses valores. E a gente vai atender de melhor maneira possível que a gente consiga gastar todo esse aporte financeiro que foi feito, tanto para o audiovisual como para as outras áreas da arte, tá bom? Entendi. Não, assim, pelo que eu vi lá, saiu, tipo, quase 200 mil ficaram sobrando, assim. Acho que essa questão que eu falei de remanejar para essa área que teve menos vagas é uma coisa que para mim faz sentido, porque teve muitos inscritos, foram muitos inscritos e poucas vagas, assim, tipo, com projetos que dá para ver pelas notas, que estão com as notas excelentes, assim, sabe? Que devem ser projetos realmente bons, enfim. E só mais uma coisa, eu queria saber a opinião como o conselho, que é representante da sociedade civil, das pessoas que estão aqui, qual a opinião delas sobre isso, sobre demorarem para divulgar o nome das pessoas, se estão de acordo com isso, se não estão. Acho que eu queria saber só isso, porque eu não estou de acordo, eu queria saber a opinião das pessoas do conselho sobre isso. Oi, Matheus, boa noite. Vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. A última reunião que nós fizemos aqui, que foi até sugerida pela Mariana, que está aí no @rockgoitacá, a gente reivindicou essa reunião com a Fundação a fim de esclarecimentos justamente para o Conselho e para os fazedores de cultura como um canal aberto para nos comunicarmos a respeito dos editais. Acontece que aqui, nesse corpo ao qual você viu as pessoas respondendo essa chamada, representante de artes visuais, de audiovisual, de música, de teatro, nós somos compostos pela sociedade civil. Nós, diretamente, não temos acesso à burocratização escrita e criação desses editais. As pessoas do Conselho Municipal de Cultura que têm acesso a isso são os representantes eleitos para participar de um comitê de formação desse edital. Por exemplo, eu, Ana Francesca de Souza Ribeiro, que tem uma empresa chamada Fran Produz, enquanto produtora cultural, não participo desse comitê, tendo em vista que eu escrevo projetos não só para a minha empresa, mas para vários outros artistas nesses editais, não só esse, mas vários editais do Estado. Por exemplo, eu gostaria de te dizer também que o Sesc Pulsar adota esse tipo de metodologia, de entregar o resultado apenas com numeração e protocolo de projetos. Sim, existem outros editais que não divulgam o nome das empresas classificadas e sim a numeração do projeto. Se você quiser checar, você pode entrar aí no sesc.org.com, não me recordo, joga Sesc Rio no Google, joga edital Sesc Pulsar resultado e você vai conferir lá que não tem nome de empresa, só tem numeração. Estou aqui respondendo um questionamento seu de mais cedo, tendo em vista que o companheiro Fabrício te respondeu antes de mim. Então, basicamente, as reuniões que foram feitas aqui foram solicitadas por nós, enquanto fazedores de cultura e membros do Conselho, para que a Fundação nos respondesse para as pessoas responsáveis por esses editais e as pessoas envolvidas no comitê, que não são todos da cultura, e sim o comitê do Cultura, nos respondessem o que estava acontecendo. É por isso que o canal de comunicação ao qual você chegou para acessar essas pessoas, nos responder, foi aqui. E é justamente para isso que serve esse conselho,
tá? Normalmente, você é representado por alguém da sua área. Então, você é do audiovisual, você pode chegar com a pessoa que é o titular, né, da cadeira de audiovisual e falar para ele, olha, tá tudo errado, não tá legal, eu não estou conseguindo entrar nos editais. De que maneira você vai cobrar isso no Conselho Municipal de Cultura? Porque aí esse seu representante ele vai chegar aqui e vai expressar todas as questões que estão acontecendo na sua área. E é por isso que eu ressalto tanto esse convite para vocês estarem realmente aqui, ocuparem esses lugares e se comunicarem conosco. Eu, por exemplo, estou representando artes visuais, já estive representando arte urbana, que são as áreas afins que eu não só trabalho, como represento vários artistas nesse município. Você conseguiu compreender a diferença? Entendi. Não, sim, eu entendo Entendeu, que você Matheus? não... E aí, não... o que a gente acha disso? Eu acho um monte de coisa. Você me ouviu falar na última reunião. Eu estava aqui falando enquanto fazedora de cultura e conselheira municipal de cultura. Eu, particularmente, trouxe todas as minhas ponderações como produtora cultural que sou, li o edital, identifiquei as falhas, também, inclusive, escrevi o meu recurso lá e que bom que eu consegui, mas eu consegui enquanto produtora cultural e não enquanto presidenta do Conselho Municipal de Cultura. E é isso que a gente está falando aqui, que é necessário que as pessoas entendam essa diferenciação. E é excelente a sua pergunta, porque quem não esteve na construção dessa lei não entende por que estamos falando disso aqui. Mas eu estou desde o início. E foram feitas várias escutas online, presenciais, e também através de formulário, para que nós, fazedoras de cultura, disséssemos o que nós queríamos nessa lei. Inclusive, eu fui uma das primeiras a me sentir lesionada quando disseram que ia dar 1.100 e pouco para a economia criativa e 60 e pouco mil para hip hop, que nem era hip hop, chamaram de cultura urbana. Cultura urbana tal, que teve gente achando que Malabares poderia se encaixar, por exemplo, mas a gente tinha aí DJ, break, MC, grafite e batalha de rap, tudo para botar no combo só e distribuir 60 mil para todos esses fazedores. Então, se a gente buscar uma ata dessa reunião, que foi a última do Trianon, tem uma fala minha lá, inclusive, falando por que vocês vão dar 115 mil para a economia criativa e vão dar 65 mil para o hip hop? Está errado. Então, o que o Fabrício quis te dizer é que todos os editais que saíram, eles saíram de acordo com as escutas do que os fazedores falaram no decorrer dessas reuniões. E como apenas alguns desses fazedores estavam presentes, foi feito com base nisso. E não estou defendendo fundação, veja bem, eu identifico vários erros na escrita desse edital, mas, de fato, esse específico não foi um erro. Por que não foi? Porque aconteceram as escutas, tem tudo registrado em ata, e todas essas reuniões estavam abertas, não só para mim, mas para você, mas para qualquer fazedor de cultura ir lá dizer aonde ele achava que esse dinheiro deveria ser empregado. Tá? Inclusive, foi nessa reunião que ficou essa diferença pequenininha entre média-metragem, curta-metragem, e tiraram longa-metragem, porque entenderam que provavelmente seria melhor para os fazedores vários recursos distribuídos do que um grande recurso para um longa-metragem, e aí outros fazedores serem prejudicados. Consegue compreender, Matheus? Entendi. Eu estou te respondendo com base em tudo que eu assisti até agora, ok? Faltou alguma pergunta? Não, eu te compreendo, mas eu não acho que você tem acesso a essas coisas, não. Estou falando que eu queria entender o posicionamento em relação a isso. Não, você é fake news, fica tranquilo, eu estou te entendendo, estou querendo te ajudar. Tá. Não, em relação... Tá tudo bem. Tá, beleza. Tá. Não só em relação a essa questão da participação, eu acho isso muito... Porque é difícil, né? A gente tem que ser artista, tem que ser estudante, tem que ser pesquisador, tem que ser tudo, e, tipo, tem que ser produtor, tem que ser tudo ao mesmo tempo, e não tem tempo pra isso, sabe? Pra eu chegar aqui, não sei, nem em Campos, eu tô morando entre Campos e Vitória. Enfim, eu realmente não pude participar dessas questões. Das políticas públicas, né? Oi? Você não tinha noção desse universo, de como é construídas as políticas públicas? Não, essa questão de burocracia, de edital, realmente, ainda mais esse edital público, né, que eu acho que diferencia um pouco de edital privado, tipo o Sesc, é um edital público-privado, mas, enfim, acho que diferencia um pouco do edital da prefeitura, que realmente eu acho que deve existir uma transparência muito maior por ser público, enfim. Concordo, mas eu acho que é isso, cara. Tem que ter transparência, concordo com você. Sim, mas eu acho que é isso, é porque, tipo,
como artista, assim, falando, eu acho que é difícil de a gente estar presente em todas essas pautas, sabe? Tipo, de estar aqui ouvindo, de estar falando, por mais que você ache que seja importante, é difícil, sabe, de estar presente, mas eu acho que deve ser feito um esforço também de se inteirar mais sobre isso. Mas eu acho que é isso, cara. Acho que a gente está se entendendo, entrando no consenso, conversando, acho que é por aí mesmo. E é isso, acho que é mais ou menos por aí mesmo que a gente tem que conversar, trocar ideia e chegar a um lugar comum para todo mundo. Mas é isso, acho que essa questão também. Matheus, desculpa te cortar, mas é muito importante que você adquira conhecimento do lugar ao qual você quer usufruir. Estou te dizendo isso porque grande parte dos seus questionamentos teriam sido respondidos se você tivesse participado ativamente dessa construção, mas nada nos impede de te dizer isso. Mas se você quer ir por essa linha de captar recursos via editais, esse aqui é o caminho mais próximo que você tem de contribuir para que essa realidade mude. Por exemplo, a escuta da Aldir Blanc está aberta. É lá que você tem que dizer, olha, teve 20 projetos e eu acho pouco, tem que ter mais. E é nesse lugar da escuta que essas pessoas que estão nesse comitê vão reunir todas essas informações e vão formatar os novos editais. Entendi. Isso que é importante que você esteja, entendeu? Sim. Mas, por exemplo, uma coisa que nesse edital fica nítido, por exemplo, vocês discutiram e debateram o número de vagas do curta-metragem, do média-metragem, do videoclipe. No final, o que teve menos vaga foi o que teve mais inscrição. Então, ou seja, as pessoas foram escutadas, mas não foram todas as pessoas de fato, porque nem todo mundo pode participar, nem todo mundo tem essa questão de estar presente, de estar, às vezes, estar envolvido com outras coisas. No Google, vocês podiam, quem não foi pessoalmente, quem não reuniu online, também poderia mandar pelo Google, no formulário. Não sabia, não fiquei sabendo disso, não. Eles trabalharam nessas 3 esferas, formulário online, reunião online e reunião presencial. A última reunião presencial foi justamente para apresentar tudo que foi escutado no decorrer do tempo e apresentar para a população toda que foi convidada o que tinha sido resolvido daquilo e perguntar se a gente ainda concordava. Foi lá, inclusive, que eu discordei, como eu falei um pouquinho mais cedo aqui. Sim. Não, mas é isso, acho que... Informação é muito esclarecedora, importante. Agora, só para esclarecer que eu não retiro o seu descontentamento com as questões erradas do edital, ok? A gente também... Não, sim. Só um minutinho, só cortando. Matheus, a gente colocou na bio do Comcultura, né, no Instagram, lá também a gente colocou o link para você escrever a sua escuta, e eu acredito que a gente vai marcar mais reuniões para discutir sobre a BNAB, mais reuniões presenciais também e online, tá? Aí fica atento, tá bom? Porque é muito importante essa escuta, porque, infelizmente, tanto é tão importante, porque lembra do plano de ação no videoclipe, que uma pessoa falou que R$1.000 era o suficiente, Fran? Né? Ele falou... Teve um fazedor que falou que R$1.000 é para pagar quem faz também, pelo amor de Deus. Dá nem para pagar o filmmaker, né? Se você acha, Matheus, que você faz tudo, imagina a pessoa que disse que ia fazer um videoclipe com R$1.000. Não, gente, R$1.000 é impossível. Tá bom, querido? Mas qualquer dúvida, Verdade. pode mandar lá pelo conselho ou entrar em contato com o fundo pelo e-mail, que a gente tenta responder o máximo possível, tá bom? Obrigado. Tá, ok, obrigado aí, valeu, boa noite. Solange. Boa noite a todas, a todos e a todos. Eu gostaria de, antes de falar sobre os assuntos gerais, dizer que também faço parte do Fundo Cultura e entendo a questão que ainda não é o resultado final, é apenas a questão da documentação, então realmente é uma coisa mais que seria constrangedor colocar lá o nome da pessoa que está devendo o documento. É bem constrangedor. Então, o resultado final vai estar com os nomes dos habilitados e com os nomes de quem foi selecionado, com certeza. Tá? Outra coisa, para falar sobre o assunto gerais, é convidar as escritoras campistas que estiverem aqui assistindo, que ainda irão assistir, domingo às 9 horas, lá na escadaria da Câmara Municipal, em frente ao Jardim do Liceu, nós teremos a nossa fotografia histórica
pelo terceiro ano, com a nossa querida jornalista Patrícia Bueno, fazendo essa foto histórica conosco. Então, quem for escritora, leve seu livro, eu não escrevi um livro físico, mas escrevi e-book. Não tem problema. Na hora, bota a foto da capa do e-book no celular e mostra lá na hora da foto, tá certo? Então, todas mulheres escritoras de campus, a gente espera lá às 9 horas da manhã, domingo, dia 16, lá na escadaria em frente à Câmara Municipal de Campos, na Alberto Torres. É só isso. Obrigada a todos e a todas e a todos. Grazi. Eu acho que as falas do Fabrício e da Ana deu para. Eu ia falar justamente, Ana, do que você falou do edital do Sesc Pulsar, que lá é por código, por número. Inclusive, eu adorei essa forma. Eu também acho, assim como a Sol falou, que é constrangedor, o Fabrício também falou nisso, o resultado final, sim, sair com o nome da galera. Mas tudo que eu falar, por eu trabalhar para a Fundação, as pessoas podem achar que eu estou falando em defesa da Fundação. Mas, na verdade, eu estou falando aqui como uma pessoa também que se inscreve para editais. É claro que não da prefeitura, que eu nem li, nem estou por dentro, tá? Agora, outros editais do Estado eu posso participar, como do Sesc, eu participei e está lá, número de inscrição também. Prefiro desse modo, viu? Olha, vale lembrar que foi a primeira vez que eu fui reprovada num edital. Fiquei arrasada, só vi um número lá, reprovada. Olha, gostei do edital do Sesc Pulsar. Eu fui habilitada lá, deixa quietinho lá, vamos ver o resultado final agora. Não, esse eu não me inscrevi, não. O primeiro eu aprovei que foi em pena lá da lateral, aquele grafite. No segundo eu mandei uma exposição e não fui habilitada. Fiquei arrasada. Ah, sim. Esse último eu nem me inscrevi, mas eu queria contar isso aqui, porque às vezes acho que a gente ganha tudo, mas a gente perde também. Perdi um na vida, que foi o Sesc Pulsar. 2, só tinha aquela numeração e nenhuma era minha. Henrique. Boa noite. Boa Quero noite. pedir desculpa por qualquer barulho ambiente, é porque eu estou no trabalho e estou tentando participar da reunião também. A minha dúvida, na verdade, se os canais de comunicação que nós temos são limitados hoje, e eu posso colocar que são limitados porque eu só consegui contato hoje, por exemplo, com alguém da cultura, porque eu entrei em contato com uma conhecida minha que trabalha no RH da prefeitura, já que eu não tive resposta nenhuma da fundação pelo WhatsApp, por telefone ou por e-mail, né, em todos esses dias que eu estou tentando contato. Qual é o meio para nós entrarmos com recurso contra o recurso? Porque o que acontece? Me foi oferecido, por exemplo, um parecer no meu projeto, que é uma cópia do parecer de outra pessoa. E a justificativa que foi dada é que foi um erro no sistema, mas não foi um erro no sistema, porque não é uma cópia 100% exata. Por exemplo, o meu parecerista, ele alterou o nome. Né? Então, no parecer do outro, está lá o projeto fulano, o projeto tal e as descrições. No meu está o meu projeto e as descrições. As descrições são exatamente as mesmas, com tópicos que não fazem parte do meu projeto, mas tiveram a ideia de falar que foi só um erro de inserção. E para mim não foi um erro de inserção, foi um erro do parecerista, que não sei se por preguiça, não sei se com muito trabalho, enfim. E aí, beleza, a resposta foi essa, nós vamos inserir um novo parecer no sistema, mas as notas permaneceram as mesmas. E só pode entrar com recurso administrativo quem entra com a documentação. Então, assim, como a gente entra com um recurso contra o recurso, sendo que está errado e que a fundação não se responsabiliza de forma nenhuma? Eu fui presencialmente à fundação, um dos funcionários sequer tirou o olhar da tela do computador para me responder. Então, fica difícil, né, ter acesso e falar com as pessoas e mostrar, olha, tem um erro, não sei se é da fundação, não sei se é do PROIF, mas há um erro, e há um erro aqui de trabalho. Né? Não é uma coisa que, entra com o recurso que você vai conseguir. Entrei com o recurso. Provei que é uma cópia exata, que as notas não se aplicam ao meu projeto. E a resposta que eu tive foi, o recurso foi corrigido. Foi corrigido o texto, as notas continuam as mesmas. E aí a gente fica meio perdido, né? Porque
a gente é responsabilizado o tempo todo, e são falas que, sutilmente, eu concordo plenamente com vocês, né? Tem que ficar claro qual é a função do comitê, qual é a função da cultura, beleza, mas nós estamos num município que essas informações não circulam, e que, infelizmente, a cultura ela é muito nichada, e os fazedores de cultura são mais nichados ainda, e que há pouco esforço do poder público para poder difundir essas informações. Então, eu estou aqui na reunião hoje, por exemplo, buscando essa ajuda, porque eu já tentei ajuda de todos os meios possíveis. Eu só queria essa informação. Quem que responde? Para quem que a gente solicita? Porque, assim, se não houver uma resposta da fundação, eu entendo que isso é um caso de judicializar o edital, porque todo mundo está se furtando da responsabilidade de dar uma resposta, e de dar uma resposta que diga, realmente, o parecerista que errou. Não foi só um erro de inserção no sistema. Alguém para responder? Henrique? Sim, eu não ouvi se foi dito alguma coisa, mas assim, eu gostaria de que alguém me desse um caminho. A quem que a gente procura quando a gente não tem resposta? Eu não sei quem vai responder, mas eu aqui respondendo pela fundação, enfim, Henrique, eu acho que você deve ir ao Trianon com essas provas em mãos e tentar marcar uma reunião com o pessoal do Sistema de Cultura, viu? Com essas provas em mãos. Eu fico preocupada, sim, com os prazos, tá? Mas se eu fosse você, o quanto antes, tentaria agir assim, porque realmente, do jeito que você está falando, pode ter ocorrido, sim, isso sim. Então, você tem que levar essas provas em mãos e ir até o Teatro Trianon, tá bom? Acho que eu vou deixar o Fabrício agora responder, que ele é melhor nisso. Oi, Henrique, é porque falhou aqui, a minha internet tá ruim. Até desliguei a câmera. Eu vou mandar um e-mail para cá, você manda toda essa documentação para mim, esse relato, tá? Porque eu vou encaminhar para o IFE, que aí é o PROIF que tem que responder isso, tá bom? Entendi, mas no caso já não foi a PROIF que, por exemplo, respondeu o recurso e que se recusou a alterar a nota? Então a gente vai pedir de novo para a mesma fundação. Então, mas aí eu vou pedir o que eu vou fazer, né? Vou pedir para sentar com eles para a gente tentar rever esse caso, o que é possível. Entendeu? Entendi. Até mesmo para eu ter um esclarecimento, porque, por exemplo, eu não sabia desse acontecimento. Entendeu? Entendi. Assim, eu fico aborrecido apenas porque a gente entende que há uma sobrecarga de trabalho no município, a gente entende que há limitações na atuação da cultura no município, mas a gente vê também pouca mobilização, e aí eu posso falar, eu já fui pessoalmente à fundação, e a resposta que eu tive foi péssima. Foi péssima, o atendimento ao público não é legal, e eu sou uma pessoa que trabalha com atendimento ao público, né, e aí a gente se sente um pouco, né, até mal, parece que a gente está pedindo um favor, né, e por isso que eu falei, gente, eu preciso participar da reunião, né, para poder pedir uma orientação de, bom, como procurar? Vou mandar por e-mail? Vou mandar por e-mail. Vou pessoalmente? Vou pessoalmente. Eu não me furto dessa responsabilidade de ir e de buscar, né, mas assim, a gente quer ser atendido, a gente quer pelo menos uma resposta justa. O meu problema não é o meu projeto não ser aprovado. Ele pode não ser aprovado, mas eu quero que seja justo. O parecer tem que ser meu, né, para o meu projeto, e as notas também têm que ser adequadas ao meu projeto. Porque, do meu ponto de vista, se eu entro com um recurso e eu consigo provar que houve ali não só uma cópia, né, mas uma falta de cuidado com aquilo, o mínimo que pode ser feito é que um dos pareceres seja anulado, porque, beleza, a gente vai ajustar o texto, mas e as notas? As notas estão relacionadas ao texto, não é uma coisa independente. Só que a gente fica sem saber com quem falar. Né? Então, assim, eu hoje precisei entrar em contato com uma pessoa do RH da prefeitura que me deu o telefone de alguém, e aí eu falei com uma pessoa pelo WhatsApp, mas ainda assim a resposta foi uma resposta muito limitada, né? E aí a gente não tem mais como entrar com recurso contra o recurso, né? E o prazo está correndo. Não, sim. Aí me manda isso. Eu coloquei o e-mail do fundo, aí eu coloquei que é o cuidado do Fabrício. Que aí amanhã tem uma reunião no controle,
mas saindo da reunião do controle, eu já tento fazer uma reunião com o pessoal do PROIF, tá bom? Para tentar resolver isso para você, porque não foi passado. Eu estou até agora aqui trabalhando, até revendo algumas coisas, tá bom, Henrique? Tudo bem. Aí você explica tudo, manda os prints de tudo que você puder para mim, tá? Pelo esse e-mail, que eu vou tentar sentar com eles, pelo menos, para dar uma resposta justa a você, tá bom? Tudo bem, muito obrigado. E peço desculpa, de repente, é falta de experiência de quem te atendeu, né? Eu vou chamar a atenção do pessoal que tá aqui, né? Porque, né, sempre eu fico atendendo todo mundo, porque eu vou fazer 3.000 coisas ao mesmo tempo, tá bom? Não, tudo bem, muito obrigado. Né? Mariana. Oi, gente. Então, eu acho que essa reunião é muito emblemática, né? Porque ela demonstra aí a fragilidade da cultura no município. A gente tem a única pessoa da Fundação Cultural que está respondendo os questionamentos da sociedade civil, que não faz parte do conselho aqui, é o Fabrício, que representa a sociedade civil no conselho. A gente não tem aqui presidente da fundação, a gente não tem vice-presidente da fundação, a gente não tem um gerente do Sistema Municipal de Cultura, a gente não tem absolutamente ninguém para responder essas pessoas, né? O Fabrício faz parte lá do Fucultura, né? E eu acho que ele é. Eu sei que você é sociedade civil, Fabrício, e eu acho grave você ser a única pessoa que está respondendo por tudo isso. A gente sabe da sua sobrecarga, a gente sabe como que você, assim, que seu trabalho não tem, é indiscutível tudo que você faz pela cultura no município, mas olha só, você é a única pessoa aqui respondendo, né? Tudo bem que você está respondendo enquanto fundo, né? Mas e os outros companheiros do fundo também? Então, assim, eu acho que demonstra a fragilidade de como a forma como é tratada a cultura no nosso município. Eu só queria deixar isso registrado, porque isso vai para a ata, vai ficar gravado, enfim, que é grave isso, sabe? É grave. É grave o tanto de prorrogação que teve na Lei Paulo Gustavo. É grave só ter o Fabrício aqui para responder enquanto Fundação Cultural, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente, né, e agora aproveitando o início de uma nova era aí dentro do Conselho, com a presidência da sociedade civil, com a Fran, que eu acredito muito como presidenta na sua competência, e trazer, né, os trabalhadores de cultura para perto da gente, para entender o que esse conselho faz e qual é a diferença do conselho para a Fundação Cultural, porque é o que me parece, as pessoas acham que quem está dentro do conselho responde de alguma forma pela gestão da cultura no município, não é o caso. Então, eu queria deixar registrado aqui essa fala mesmo, para que conste na ata, que conste na gravação, para que a gente, a partir de agora, né, pense sempre mais e mais a cultura aqui. Tá bem? Mais alguém, gente, para acrescentar? Em assuntos gerais? Acho, inclusive, Cíntia, que a gente pode aproveitar essas falas e adicionar nessa ata, dessa pauta, nessa carta aberta que a gente vai enviar à Fundação. Sim. Com você, Fran, então, para encerrar a nossa reunião. O que eu tenho... Gente, desculpa, mas eu tenho que falar. Eu sei que eu participei de muitas reuniões, mas o que eu tenho que falar? Que se dá por encerrada? Sim, se alguém tiver algo mais a acrescentar nessa reunião de hoje, dia 11/6, lembrando que a nossa próxima reunião vai ser na próxima terça-feira, dia 18/6, nossa reunião ordinária. E dia 29, se os conselheiros quiserem, a gente pode fazer uma extraordinária, que eu acho que tem muito assunto para a gente... Muita coisa. Então, eu acho que seria até muito pertinente a minha sugestão. Tá? Fabrício pediu a palavra. Fala, Fabrício. Eu ainda estou aqui na Fundação, trabalhando, vento louco, né? Porque como trocou algumas coisas, eu tenho que trocar o pessoal do fundo, né? Reorganizar. Mas falar aqui, gente, realmente, eu não estou contra de tudo, né? No fundo, eu sou sociedade civil e não sou funcionário, tanto é que eu estou querendo me aposentar do fundo e do conselho,
porque desde o início da primeira conferência, em 2008, né, já fui para todas as câmaras, e Fran me acompanha, a gente foi para essa conferência em Brasília, né, Fran, mais uma vez, não dormimos, se escrevendo, reescrevendo, participando de várias comissões, né, e sendo relatores, com dois loucos, mas eu estou muito feliz, Fran, de ter saído hoje, né, a sua posse como presidente. Eu acho é a primeira vez que vamos ter uma presidente da sociedade civil mulher, isso é muito importante para a gente, e ter também uma grande profissional da cultura, né, com suporte aí as nossas trocas. E, gente, aqui no Cultura, não se preocupem com falar o que pensam, é só não ofender ninguém. A gente está aqui para trocar ideias mesmo, né? Eu sempre falo isso, eu falo várias coisas, porque eu quero abraçar o mundo, né? Às vezes eu não consigo abraçar o mundo, né? Mas a gente está aqui. O que a gente puder responder, a gente responde, e o que eu puder ajudar, sempre estou aqui à disposição de todo mundo. Quando eu estou aqui na fundação, pode vir aqui perguntar, Fabrício, está aí? Se eu estiver aqui, eu atendo de boa, só se eu estiver muito ocupado, né? Fazendo outra diligência que eu não posso parar, mas o que eu posso responder, eu estou aqui, tá bom? Obrigada, Fabrício, pela sua contribuição. Alguém tem mais alguma coisa? Então, posso encerrar? Então, hoje, dia 11 de junho de 2024, são 20 horas e 42 minutos. Nós estamos encerrando essa reunião do Conselho Municipal de Cultura. Aguardo todos, todas e todas vocês na próxima. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Próxima, Boa pessoal. noite. Boa noite, pessoal.